Alô, amigos. Hoje é o dia 15 de novembro de 2024. Eu sou José Inácio Werneck, estou no Rio de Janeiro e Carlos Eduardo Novaes está em Pedro do Rio, no estado do Rio de Janeiro. Novaes, hoje é data da proclamação da República. É verdade. É verdade. Você está achando graça? Você está lembrado como é que nós proclamamos a República, pô? Você leu isso no Golpe. Zacarias? Você É, aprendeu história no Zacarias, pô? Como é que aprendi o foi? professor Pompílio da Hora. Pompilho da hora, exatamente. Pois é, pô. Foi uma proclamação meio estranha, né? Porque foi em cima de um golpe. Tiraram É, lá o Deodoro da cama, que o Deodoro estava lá doente, acamado, tiraram ele da cama para ele ir lá para a Câmara do Rio de Janeiro, né, que corresponderia à Câmara dos Deputados, e e, Novaes, e depor o imperador. E diziam que o depor o Deodoro imperador. Diziam que o Né? Deodoro era até monarquista e que ele É ia verdade. apenas pedir que fosse mudado o nome do primeiro-ministro, porque era o regime parlamentarista. Mas aí É. depois imprensaram ele na parede e ele simplesmente aboliu a monarquia. Foi. Agora, o importante também que houve nessa época aí foi o baile da Ilha Fiscal, né? Que É, foi uma espécie de uma despedida da monarquia. Mais famoso de 5 vale. mil pessoas. Mais de 5 mil pessoas convidadas, porra. E, E, Novaes, você sabe que a República Brasileira é um acidente genético. Porque se o Dom Pedro II não tivesse tido seus dois filhos homens mortos, a República não teria sido proclamada, porque a resistência toda era contra a princesa Isabel, que era e, casada com o Conde de, um francês da Casa de e, Orleans, que era muito mal visto no Brasil e temia-se que ela, como mulher, não tivesse autoridade sobre o marido, que representaria uma influência da França. Dom Pedro II teve quatro filhos, duas mulheres, Isabel e Leopoldina, e dois homens, Pedro e o outro também era Pedro Afonso, se não me engano. Os dois homens morreram. E por causa disto, o Brasil acabou ficando sem a sua monarquia, senão eu acho que até hoje teríamos uma monarquia no Brasil. É possível. Eu acho que nós temos uma monarquia política aqui, se é que isso pode ocorrer. Quer dizer, uma monarquia no sentido de que há uma pequena elite que movimenta os cordéis aí da República. Mas, como nós começamos num golpe, e a nossa trajetória até os dias de hoje está sinalizada por acidentes golpistas também, não é? Mas eu Uma acho que nós longa temos que falar história. de coisas melhores. Você sabe que a Fernanda Montenegro entrou para o livro de recordes Com o quê? com com a mais longa e aplaudida leitura filosófica em público. Parece estranho isso, mas É, ela em agosto ela fez uma leitura lá no parque no parque de Ibirapuera sim. da cerimônia do adeus da Simone de Beauvoir, Ah, assistido sim. por 15 mil pessoas. Certo. Agora ela acabou de entrar para o livro de recordes. Foi anunciado isso hoje. Estou Meus sabendo hoje. parabéns. Meus parabéns a Fernanda Montenegro. E, Novaes, eu soube que você ia contar uma história acontecida com o Tom Jobim. Como é que foi? Pois é, rapaz, eu fui ver o Tom Jobim, o musical, eu me debulhei em lágrimas, porra, porque é uma coisa do nosso tempo, da nossa época. Claro. Então, e pessoas conhecidas, o Tom Jobim, nós nos aproximamos na minha academia, lá na nossa academia, a Academia Coelho, que fica lá no final do Leblon, e o Tom foi para lá porque ele estava entrando no segundo casamento, e aí estava parando de beber, só estava bebendo dois chopos por dia, parou de fumar charuto e foi cuidar da coluna. E a primeira vez que eu vi o Tom lá, sabe aquela cena? Ele estava em pé com aquele aparelho de tração cervical que parece que quer separar a cabeça do resto do corpo. Pois É. é, e estava ali, ele todo espremido. E depois ficamos amigos lá dentro. E foi uma época em que estava vindo muito argentino aqui para o Brasil, os argentinos aqui para o Rio de Janeiro, anos 80, 85, 86. Eles se E estabeleceram principalmente em Búzios. Lá tinha argentino para burro. eles descobriram que havia vida no Brasil depois de Camboriú, em Santa É, Catarina, que era é, onde eles paravam, né? Aí exatamente. eles É. resolveram avançar e tinham muito argentino em Búzios.
E eu fui almoçar no Plataforma um dia, jantar com umas amigas, e o cara me apresentou uma conta monumental. E eu, que frequentava o Plataforma, dia sim e outro também, disse: Olha, meu amigo, essa conta está errada. Vocês somaram até a data aqui, não é possível um valor desse Era o tamanho. famoso SC, se colar. É. Aí discutimos, eu disse para eles: Isso aqui não é uma mesa de argentinos. E eu disse: Eu não vou voltar nunca mais lá no Plataforma. Certo. E não voltei. Mas um dia, pouco tempo depois, Tom Jobim, veio para mim e disse: Olha, o Alberico quer fazer as pazes aí, quer uma reconciliação. O Alberico era o xerife da plataforma, da Certo. churrascaria. E aí eu voltei para lá e fizemos um almoço de confraternização, eu, o Tom Jobim e o Alberico. E ficamos lá a noite adentro, começamos o almoço e O ficamos lá almoço virou jantar. Certo, virou certo. jantar, porra. E aí É. o Tom, o Plataforma, você sabe que era uma segunda casa do Tom Jobim, né? Eu acho que ele Sei. passava mais tempo no Plataforma com aquele seu chapéu Panamá É. do que lá na própria casa. Mas só para encerrar essa conversa, eu quero dizer que eu fui lá ver o espetáculo e achei o espetáculo muito bom. Agora, é um espetáculo que você vê com a emoção, porque é um espetáculo do nosso tempo, que fala da nossa época, que fala da nossa época, que fala das músicas que serviram de trilha sonora das nossas vidas. Então, não é nada. Muita gente criticou e eu dizia, mas você não pode comparar isso com um musical da Broadway, porra, que não tem nada a ver, que é uma coisa distante da gente. Eu estou falando de um espetáculo que entra pela alma da gente adentro. Incrível, muito bom, valeu a pena. Vem cá, aquela canção Primavera, do Carlos Lira, é do Carlos Lira e do Tom Jobim ou do Carlos Lira e Vinícius de Moraes? Acho que é Carlos Lira e Vinícius de Moraes, né? É Meu, capaz. é, Eu não sei de quem é, não, mas o Vinícius de Moraes, na peça, eu não me lembro o nome do ator, era Oswaldo, Orlando Kelly, alguma coisa desse tipo. Está fantástico. É ele que carrega a peça nas costas. Está muito bom, o Vinícius de Moraes na peça. agora, Agora, eu quero que você me fale, para ah, mudar de assunto, diga. passando de um assunto para o outro, eu quero que você me fale deste ministério, entre aspas, que o Trump está nomeando, está criando aí nos Estados Unidos para chegarmos ao fim do mundo. Chegamos ao fim do mundo e vamos chegar com muita rapidez se esse ministério for aprovado, porque tem que passar pelo Senado. Mas acontece o seguinte, que o Trump já tem maioria no Senado, Ah, tem maioria também na Câmara de Representantes, que é a Câmara de Deputados, quer dizer, o Trump está ah, com a faca e o queijo na mão e está escolhendo loucos, né? Como o nosso querido Kennedy aí, como é o Robert o Kennedy, John Kennedy, o Bob Kennedy é, o Jr., Bobby Kennedy Jr., filho do Robert Kennedy, que foi isso, assassinado quando era ele deve candidato. estar rolando na tumba. Exatamente, era candidato a presidente pelo Partido Democrata, e o Robert Kennedy Jr., seu filho, surpreendeu todo mundo, primeiro se declarando candidato. Todo mundo É, sabia que ele não tinha a menor chance. E depois apoiando o Trump. E agora o Trump acaba de dizer que ele vai ser o seu ministro da Saúde. E o Robert Kennedy já disse que vai abolir as vacinas. ele é um O negócio. negacionista das vacinas, é E verdade. ele, e ele disse que a vacina não curou, não foi a vacina que curou o Covid, foi a adaptação natural do ser humano que curou o Covid. Quer dizer, morreram mais de 800 mil pessoas nos Estados Unidos, o Donald Trump não fazia nada, o Donald Trump mandava as pessoas beberem desinfetante, falou isso na televisão, foi vivo, beber desinfetante, né? E, afinal, convenceram o governo, muito a contragosto do Donald Trump, que devia providenciar as vacinas, foram providenciar as vacinas. Aliás, o Bolsonaro no Brasil também não acreditava nem no Covid, nem nas vacinas, e, aliás, fingiu que tinha se vacinado, né? Foi, Uma foi. das coisas que estão ocorrendo aí no processo contra ele. Afinal, muito a contragosto, o Donald Trump concordou com a vacinação. Resultado, o Covid está sob controle, não acabou de todo, mas está sob controle. Mas agora surge esse maluco e vai dizer que ninguém vai ser, as crianças não vão ser vacinadas. Ele acredita nessa estranha teoria de que a vacina torna as crianças, como é mesmo esse problema mental que tem aí, já a palavra me escapa no momento, mas todo mundo sabe do que eu estou falando. Hidrocefalia, não. Não, não.
Como é que a minha mulher vai me dizer daqui a pouco? Bom, mas e nomeou para ministro ou vai, né? Não, tem um cara aí que ele nomeou que parece o Elvis Presley, que tem uma cabeleira, um É o deputado Matt que Gates, ele tem esse cidadão envolvido aí em questões sexuais. esse cidadão está sendo processado. O Matt Gates, que ele acaba de dizer que vai ser o seu ministro do interior, né, da Justiça, ou como se chamava antigamente no Brasil, ministro do anterior, está sendo investigado e foi investigado pelo Congresso e só não foi cassado como deputado, porque ele renunciou ao mandato quando se tornou claro que ele estava envolvido em aliciamento de menores para práticas sexuais. Aliciamento de menores para práticas sexuais. Este cidadão vai ser o ministro da Justiça do Donald Trump. Se, evidentemente, o nome dele Meu passar Deus do agora céu. esteja acontecendo, esteja havendo aí muita pressão para que isso não aconteça. E o ministro o embaixador dos Estados Unidos em Israel também, se o Donald Trump conseguir que o seu nome seja aprovado pelo Senado, será o Mike Huckabee, que é um evangélico extremado, que já disse que a Palestina não existe nem nunca existiu. Então, Ah, você vai ter, nesse cenário, o seguinte: você vai ter extremistas xiitas, de um lado, né, com o apoio do Irã, você vai ter os extremistas ultra-ortodoxos de Israel, que sustentam o governo do Benjamin Netanyahu, e você é. vai ter um extremista evangélico, o senhor Mike Huckabee, que diz que a Palestina não existe. Então, como é que isso vai resolver esse problema? Um problema que existe há muito tempo, continua existindo e continuará existindo no futuro, porque jamais vai ser resolvido, justamente por causa dos extremistas religiosos de todos os lados. E agora entra mais um. Se esse cidadão tivesse assistido o Lawrence of Arabia, com o Peter O'Toole, ele teria sabido que a Palestina existe. Tanto que, quando acabou aquela conflagração toda, que é retratada no Lawrence of Arabia, o fim do Império Otomano, a Grã-Bretanha assumiu o chamado Palestine Mandate. Era o British Palestine Mandate, o mandato britânico da Palestina. Quer dizer, a Palestina existe, a Palestina, Gaza é a Palestina. Você pode discutir se os palestinos atuais são os descendentes daqueles palestinos que eram chamados de filisteus pelos judeus e que vêm desde a época de Sansão e Dalila e que eram de origem grega, ou se são outros que chegaram depois com as invasões muçulmanas dos anos 500 e 600 da era cristã, mas, de qualquer maneira, é uma população que existe num local geográfico e que está lá há muito tempo, tem raízes milenares naquela região. Então, é uma situação insolúvel, justamente por causa dos extremistas religiosos de todos os lados. E agora isso vai ser gravado com esse embaixador que o Donald Trump quer colocar em Israel. Para a gente continuar no terreno dos absurdos, É. ontem ou anteontem, uma juíza de Ponte Nova, em Minas Gerais, inocentou todo aquele pessoal envolvido na barragem trágica lá de Mariana. Inocentou? Inocentou as empresas, a Samarco, a Vale, aquela BHP, inocentou 9 executivos, porque não havia uma prova material, não havia uma prova contundente e definitiva da participação deles e não havia como julgá-los por responsabilidade criminal. Então, Você inocentou. vai perguntar uma coisa à minha mulher. Dawn, can you come here a second? Ok, continua lá. Pois é, não, é só para contar a você esse absurdo, quer dizer, ela disse que não tem provas assim de quem. Eu até admito que os executivos fiquem de lado, porque você não pode acusar um ou outro de ter causado aquela tragédia de Mariana, mas as empresas deveriam receber algum tipo de pena, porque elas são responsáveis. Porque se Certo? elas não são responsáveis, o que houve? A barragem então caiu e matou 20 pessoas.
assim, por conta própria? Foram obras Fala, fala, fala. Não, Eu não, estou vendo não, que você está aí. não, a Tá pergunta aí. mesmo, ela foi embora. Don, what was Ben's son problem? Sorry? Ben's son in England, what was the problem? Oh, autistic. Ah, autismo. Autismo. Eu conseguia me lembrar. O, Autismo. Ah, o Kennedy, Robert Kennedy, acredita que vacina provoca autismo. Quer dizer, é um louco, furioso, que está para ser ah. nomeado ministro da secretário de Saúde dos Estados Unidos. Mas continua aí com a barragem de Mariana. Não, não, é só isso. Como você está falando desses absurdos todos aí, É. dessas figuraças que o Trump está nomeando aí para cá e para lá, eu estou acrescentando mais um absurdo, que foi essa juíza lá de Ponte Nova, em Minas Gerais, que inocentou. Isso depois de quase 10 anos, porque aquela barragem ela ruiu em 2015. Agora é que está saindo uma sentença. E a juíza inocentou tanto os executivos como as empresas. Eu acho que os executivos faz sentido que inocente, porque você não pode acusar um ou outro, né? A não ser que um tenha apertado o botão lá e a barragem tenha desmoronado. Não foi isso. Mas as empresas tinham que ser penalizadas de alguma maneira. Aqui, Claro. eu até anotei aqui, a mãe de um menino de 5 anos, ela dizia o seguinte: se não tinha nada de errado, por que que, se não tivesse algo errado, a barragem não teria rompido, pô? Então, houve alguma coisa, uma interferência dessas empresas aí que provocaram o rompimento da barragem. E tinham que ser, de alguma forma, penalizadas, nem que fosse com multas aí estratosféricas, milionárias, pela morte das pessoas. Certo. Absurdo. Coisas incríveis. Novaes, realmente, e o nosso Suicide Bomber? O Brasil estreou um Suicide Bomber. Estreou, estreou. Pelo Estava menos. demorando, né? É. Como é que foi essa Estava história aí? demorando. Estava demorando, do jeito que o gabinete do ódio, que ficava ali ao lado da sala do Bolsonaro, no Palácio do Planalto, incentivou essa ira na oposição aí do Lula, ou da esquerda, ou do centro-esquerda, ou seja lá o que for, do jeito que isso aí foi estimulado e incentivado, é que provocou esse tipo de reação. Quer dizer, o cara sai de Santa Catarina. É bem verdade que Santa Catarina é o estado mais bolsonarista da nação, Mas do também não país. precisa ser assim tão Não, maluco. pois é. Mas o cara saiu de lá de uma cidadezinha chamada, eu acho que Rio Sul, Rio do Sul. Certo. Tem 70 mil habitantes. E era um cara até muito conceituado lá, fazia programas de entretenimento e festivais de rock local, coisas desse tipo. Mas dizem, nos depoimentos que eu ouvi, que eu li, que a partir de 2018, quando o Bolsonaro foi eleito, que ele mudou completamente. A mulher dele, inclusive, diz que ele só falava de política, a ex-mulher, que a É, mulher se separou dele, que não é, aguentava mais, pô. é. Separou dele e diz que ele, ultimamente, só falava de política e só falava de atacar o Alexandre de Moraes, que você se lembra como é que o Bolsonaro atacou o É, nosso ministro é, é, Alexandre de Moraes na é, época em que era presidente da República. Chegou a parar na atiçou. porta do Supremo e xingar lá o Alexandre de canalha, porra. É, é. Agora está querendo botar panos quentes. Agora o Está querendo Bolsonaro está dizer que querendo. foi um caso isolado. Felizmente, o Não, senhor. não foi um caso isolado. Não foi É, um caso isolado. Suspeitou-se no início que fosse um caso isolado, mas parece que há toda uma articulação por trás disso. Não que tenham elegido ou eleito ele como o homem-bomba pioneiro no Brasil, não é isso. Mas há uma articulação, pelo menos a Polícia Federal, o diretor da PF, da Polícia Federal, foi à televisão dar um depoimento dizendo que isso é uma ação terrorista e não é uma ação individual, solitária. o medo é esse, né? O problema, o receio é que realmente ele seja apenas, digamos, a primeira manifestação. Eu acho, eu É, acho. vamos ver em que isso vai dar, e nisso tudo aí no meio dessa confusão toda, o nosso caro Jair Bolsonaro que Bolsonaro. saiu com o absurdo, a asneira de dizer que o governo brasileiro deveria liberar o seu passaporte
para ele assistir à posse do Donald Trump em Washington. O Jair Bolsonaro, ele acha que o Trump o considera assim, um grande líder, representante de um país importante. O Donald Trump considera o Brasil um país que não tem nenhuma importância. O Donald Trump está fundamentalmente interessado é nos Estados Unidos. MAGA, Make America Great Again. É isso que ele quer, está não dando nenhuma bola para o Brasil e muito menos para o Jair Bolsonaro. Se o Jair Bolsonaro aparecesse, que acho que o governo brasileiro não vai liberar o seu passaporte, mas se ele aparecesse em Washington, D.C., a capital americana, para a posse do Donald Trump, eu duvido que ele recebesse um convite para ficar no palanque do Donald Trump na cerimônia. Nada, nada, É uma nada. Mas você sabe o que, que possibilidade, me ele ia ficar lá preocupa? no meio da turba, assistindo de Isso. longe. Ia ficar na geral, ia ficar na geral. É. Isso seria muito merecido. Agora, Agora, temos o caso do nosso Milei, né? O Milei é presidente da Argentina, já foi lá, claro, né? claro. Prestar solidariedade, se prostrar aos pés do Donald Trump. E esse Milei é um fantoche absoluto. E você sabe o que, que me preocupa? O que me preocupa é o cara que foi escolhido lá, aquele cubano, aquele filho de cubano que é Marco deputado lá pela Rubio, Flórida, o um, Marco um Rubio, que o Marco Rubio já deu, inclusive, uma declaração dizendo que o Brasil, a Colômbia e o México estão equivocados nessa postura de esquerda. Quer dizer, ele já deu uma alfinetada de lá, e como ele é filho de cubano, é um cara ligado à América Latina, eu não sei até que ponto ele não vai esticar o braço dele para dar pitacos aqui com relação ao Brasil. Vai Não sei. querer. O Marco Rubio, é um representante típico daqueles cubanos que saíram de Cuba por causa do governo A revolucionário Revolução, Fidel isso, Castro. Fidel. Então, ele é o típico representante desses cubanos, todos eles de direita, e a Flórida é Claro. um reduto da direita cubana, toda ela instalada lá há décadas na Flórida. O Marco Rubio é um dos seus representantes. E outra representante desse mesmo grupo é a juíza, aquela juíza Ali Cannon, Alison Cannon, meu primeiro nome não me ocorre no momento, que declarou que botou para escanteio aquela ação quando ficou mais do que claro que o Donald Trump tinha roubado documentos Foi. pelos Estados Unidos. Ela arranjou um meio de dizer que o procurador do governo americano não estava legalmente habilitado para apresentar aquela ação. Bom, isso tudo ficou lá agora posto de lado, porque com a eleição do Donald Trump ele vai simplesmente mandar cancelar, Claro, suspender esses, claro, claro. esses projetos, ainda mais se o tal do Matt Gates realmente for o ministro da Justiça. São esses absurdos que nós estamos assistindo. Não vai para sair desse clima pesadinho. Não, eu quero falar ainda mais uma Não, coisa. vamos falar mais absurdos ainda. Vamos continuar na área dos absurdos. Vamos falar do empate do Brasil com a Venezuela, pô. Antes disso, eu quero falar, dentro desse absurdo, o Milei já mandou a Argentina para mostrar como ele está atrelado ao Donald Trump, é Foi. um cãozinho de estimação do Donald Trump, já tirou a Argentina desse COP29 que está Lá do reunido para, Azerbaijão, é. para os assuntos de controle do clima, já tirou a Argentina das negociações e já disse que vai tirar a Argentina do Acordo de Paris de É. combate às mudanças climáticas. É esse tipo de gente que está assumindo o poder. Vamos falar então do o empate do Brasil com a Venezuela. Eu Outro quero uma coisa. absurdo. Você sabe que no dia 15 de 14, o jogo foi ontem, né? No dia 14 de novembro de 2001, o Brasil derrotou essa mesma Venezuela por 3-0 em São Luís do Maranhão, dois gols de Luizão e um de Rivaldo, e com isso o Brasil, que estava ameaçado de não ir à Copa do Mundo de 2002, É. garantiu a classificação para a Copa do Mundo de 2002 e acabou campeão. Então, ontem, o Brasil não conseguiu derrotar essa mesma Venezuela, É empatou verdade. mediocremente. Mediocremente. O Vinícius perdeu um pênalti e o Esse Brasil cara reclama continua. doidado, né, pô? Eu fico impressionado. Aliás, tem muita gente, amigos meus de Facebook aí, que também se impressionam do jeito que esse cara reclama, do Vini Júnior. É, O que ele reclama em campo, o que ele fala, que ele desafia, é um outro Neymar. é, É uma cópia, é uma cópia do Neymar. E perdeu um pênalti, né? Acabou perdendo um perdeu, pênalti no cobrou jogo. mal e no rebote chutou para fora. Você viu o jogo?
Não, eu vi parte do jogo, né? Eu vi parte do jogo. Você tá onde, afinal? Você está no Rio ainda, né? No Rio, estou no Rio, estou no Ah, Rio de Janeiro, tá. estou no Recreio dos Bandeirantes. Na semana Aham. que vem ainda estarei aqui para o nosso YouTube habitual e depois voltarei aos Estados Unidos, onde terei a visão mais perto ainda dos horrores que estão sendo É. cometidos lá, já estão sendo cometidos pelo Donald Trump. Mas o Estão Brasil, montando um circo de horrores. Estão circo de montando um circo de horrores nos Estados Unidos. exatamente. E, bom, mas o Brasil, naquela ocasião, em 2001, garantiu a classificação para a Copa contra essa mesma Venezuela. Ontem não conseguiu passar pela Venezuela, quer dizer, o Brasil continua pendurado. Se bem que a gente sabe que, no Não, fundo, ele seis vai. vagas e meia, o Brasil vai se classificar. Agora, É, vai se classificar para a Copa. Agora, o que vai fazer na próxima Copa, pelo jeito, não vai ser muito bom. não, eu inclusive fiquei pasmo ontem com a incompetência. Há muito tempo que eu não vejo a defesa do Brasil bater tanta cabeça, inclusive o próprio goleiro, né? Aquele lá que é um Ederson, goleiro do que é Manchester City. goleiro do Manchester City. Pois é, também fez duas lambanças lá que quase resultaram em gol. Mas incrível como aquela defesa ali está completamente desorientada. O meio de campo também não faz nada e fica aquele ataque ali. Estava ali cheio de esperança em cima daquele menino que botaram ele no lugar daquele jogador Tá, não. daquele jogador do Real Madrid que se machucou e Ah, não do pôde jogar, Rodrigo. o Rodrigo. É, Botaram o Rafinha no lugar do Rodrigo. O é, Rafinha desapareceu em campo, pô, não fez nada. no Foi um Fernando. desastre, foi um É, desastre. Agora, fala. você sabe que os torcedores botafoguenses estão fazendo a alegria das empresas aéreas, né? Já tem mais de Todo mundo 40 indo para Buenos mil Aires. Já tem mais de 40 mil torcedores do Botafogo com ingresso comprado. Eu suponho que 95% deve ir de avião, né? O resto vai de ônibus, de Você, carro, você já sei lá. está com o seu ingresso comprado. Eu estou com o meu ingresso comprado. Você vai com o Vai, Sérgio Cavalcante. Sérgio Cavalcante. Vamos, eu e o Sérgio Cavalcante. Mas sim, então, é dia 30. E os atleticanos compraram só 10 mil ingressos. Quer dizer, em matéria de ingressos, nós estamos ganhando. Já começamos a ganhar. Já temos mais de 40 mil. Os atleticanos, os mineiros, só têm 10 mil. Então, Agora, Novaes, antes que o nosso tempo acabe, vamos falar um pouquinho também aí do o G20, né? O Joe Biden vem aí, o Xi Jinping vem aí. E, aliás, por não, falar. Ah, e o Joe Biden sempre com aquela mania dos americanos, né? Ontem desceram dois helicópteros aqui, vindo dos Estados Unidos, sei lá se eles saíram de dentro de algum daqueles aviões monumentais que os americanos têm, trazendo comida, água mineral, essas coisas assim que eles não certo, certo. Não confiam pode em beber país água local. subdesenvolvido. Pois é, nada. Não vai confiar em país subdesenvolvido do ponto de vista deles ainda. E a segurança do Biden e do Xi Jinping aí são maiores do que a segurança que estabeleceram aí no Rio de Janeiro com as forças policiais e as forças militares, né? Tem mais de 20 mil militares envolvidos na segurança. E agora deve ter aumentado com essa ameaça de terrorismo ainda. O Joe Biden é o que eles chamam nos Estados Unidos o lame duck, Tá no banco. é o pato manco. É o presidente É, que, na realidade, está apenas ali fazendo hora porque ninguém mais dá bola para ele. Quanto é ao verdade. Jinping, vamos ver aí o que vai acontecer. E outra coisa, uma última coisa que eu queria falar em relação a esse novo ministro, que deve ser o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, o Mike Huckabee, é que eu acho também muito difícil que ele resolva a situação lá na Ucrânia, como o Trump disse que ia resolver. Porque é o seguinte, a Rússia já perdeu aí 115 mil mortos e 500 mil ou mais feridos, e vai ser muito difícil para o Vladimir Putin agora dizer: tudo bem, vou voltar de volta para casa, vou voltar para Moscou. Eu acho que a situação é mais complicada do que eles acham. Novaes, Eu vamos. acho que só termina, eu acho que só termina isso se a Ucrânia lá, o Zelensky, concordar naquele trecho ali do leste da Ucrânia voltar para a Rússia. A Porque se situação não é for muito assim, complicada. Mas então ficamos aqui até a próxima semana. Um abraço. já terminou assim com essa rapidez toda? Não, você pode se despedir. Tenha, olha, você tem Pô, tempo. você arrumou o teu dente, afinal, pô?
Fui Não, vou arrumar um arrumar agora, jeito. eu vou fazer o implante quando voltar para os Estados Unidos. Ah, vai fazer lá, né? Não, porque a minha dentista é de lá, né? Eu Ah, tenho que. bom. Tá bom. Um grande Tá bom. abraço. Outro, Sexta-feira a gente se vê novamente. Bom combinado. feriado. Tá. Igualmente. Tchau, tchau. Cadê?